que se eu não souber o porquê que meu filho tá magoado, eu não sei como agir, tá? Então, vamos lá pra luzinha de novo. Então, método POC. Se eu não souber por que que meu filho tá magoado, que é o P, eu não vou saber o que fazer, que é o O, e muito menos como agir, que é o C, tá bom? Então, primeiro, como é que eu faço para descobrir? 1. Ouça o seu filho, sem julgar, sem interrupções. Então, o filho tá lá, acabou de acontecer, né? Algumas vezes o filho liga para a mãe e outras vezes ele se fecha. Então, espera passar esse momento, espera passar esse turbilhão, se ele não quiser conversar, ou então, se ele quiser conversar, ouça. Ouça sem interromper, deixa ele falar o que está acontecendo e sem julgar. Muitas vezes, na hora que a gente vai com o julgamento, o filho perde a vontade de contar e para. Então, sem julgamentos, sem interrupções, tá? Ouvindo, só ouvindo. Segundo, valide o sentimento. Na hora que eu valido, o meu filho se sente amado e se sente compreendido. E aí ele vai se abrindo mais. Então, primeiro ouvir, segundo validar. Aí sim, eu vou decidir como agir. Porque aí eu vou ouvir o que está acontecendo e baseado no que ele está me trazendo, a gente vai tomar as decisões. Então é o que a gente falou aqui. Tem um que a amiga é pegajosa, como é que a gente vai agir? Outro, a amiga é copiona, como é que a gente vai ouvir? Ah, falaram que você é chata, como é que vai agir? Tá andando com outra turma, a patotinha mais badalada, como é que vai agir? Então, dependendo do que tá acontecendo, eu vou orientar meu filho a agir. Então, eu preciso saber o porquê. Por que ele tá magoado para ajudá-lo, tá? Então, não existe receita de bolo. É individual. Para cada situação, uma forma de agir, tá? Então, descobriu o porquê? Aí, o que a gente vai fazer? Pergunte para o seu filho o que ele acha. Por que ele acha que isso está acontecendo? Na hora que eu pergunto para ele por que ele acha que isso está acontecendo, eu vou estimulando meu filho a se conhecer e se observar. Na hora que eu me conheço melhor, no futuro eu vou ser mais feliz, porque eu sei o que me faz bem e o que me faz mal. A maioria das pessoas não se observam. E elas não sabem o que faz bem e o que faz mal. Então, se eu vou trabalhando isso já com meu filho desde a adolescência, ele vai se tornar um adulto mais feliz. Então, já vai estimulando ele a entender. Por que, filho, isso está te deixando magoado? E, num primeiro momento, ele não vai conseguir saber. É um estímulo. Na segunda vez de novo, na terceira vez de novo. Vamos estimulando ele a se conhecer. E pergunte para ele se ele faria algo de diferente. Então, por que isso está acontecendo e se você faria algo de diferente? Nisso eu vou estimulando meu filho a pensar. Isso era o 3, né? 4. Treine a empatia dele. Então, lembra, na live, acho que da semana retrasada, a gente falou sobre a empatia, né? A empatia a gente precisa trabalhar no adolescente. Eles não têm isso desenvolvido. Alguns têm um pouquinho mais do que o outro por causa da Constituição, mas geralmente eles não têm empatia, né? Eles só pensam no que é gostoso para eles. Então eu posso aproveitar, e é um momento muito rico, aproveitar esse momento para treinar a empatia. Filho, vamos nos colocar no lugar desse seu amigo? Por exemplo, essa amiga que te sufoca. Vamos nos colocar no lugar dela? O que será que ela sente para te copiar tanto? Como é que ela se sente? E vamos despertando essa empatia, esse se colocar no lugar do outro para tentar entender o sentimento do outro. Então a gente já vai estimulando aí o trabalho da empatia, tá? Bastante coisa para fazer, hein, gente? Então, 4, treinar a empatia, se colocar no lugar do amigo e pensar o que faria.
tá? 5. Discuta como agir. Então, você e seu filho vão entrar num consenso. E agora, filho, como é que a gente vai agir? Então, por exemplo, amiga que sufoca, será que eu não posso sentar com a amiga? O exemplo 4, né? A princípio, a ideia foi essa. Ela sentou com a amiga e falou: amiga, eu não gosto que você faz isso. Eu não gosto que você me pergunta todo dia que roupa eu vou vir. Eu não gosto que você compra as roupas iguais. Então ela foi colocando tudo isso para a amiga. Eu gosto muito de você, mas eu não gosto que você faça isso. Então ela e a mãe treinaram sobre essa conversa e ela realizou essa conversa com a amiga. E aí a amiga continuou. Então foi por isso que ela acabou pedindo para separar de sarro. Tá? Então, discutir com o filho. Que atitude a gente pode tomar? Uma delas é conversar com o amigo. Pedir desculpa pro amigo. Puxa, amigo, eu tenho me percebido mais explosiva, que nem uma mãe falou aqui. Obrigada por me pontuar isso. Eu vou trabalhar isso comigo. Ou se afastar. Ai, Soraya, minha filha já fez de tudo, mas essa menina continua muito grudenta. Ou, ai, Soraya, essas meninas, a minha filha tá achando que estão fazendo coisas que não são legais. Se afastar. Então vocês vão sentar juntos e vão decidir em comum acordo o que fazer. E aí vocês vão traçando metas. Tá bom? E 6. Mostre para o seu filho que você tá lá presente. Então, filho, independente do que acontecer, não esqueça que eu vou estar aqui te ajudando. Tá bom? Para ele saber que ele pode contar com você nessas horas mais difíceis. Pronto. Esse foi o conteúdão que eu separei para hoje. O que eu sugiro, que além de assistir essa live, eu sugiro que assista minhas lives. O que não dizer sobre os amigos, para não machucar mais ainda o filho. E sobre más companhias, que eu tenho 2 lives. Então, essas 3 lives eu acho importante você assistir para complementar esse assunto, tá? Vou ler aqui o restante dos comentários. Aí a gente finaliza. Vou procurar onde é que eu parei, tá? A Ana falou: obrigada, doutora Soraya, ótima noite. Os meninos estão entrando aqui, né, falando sobre o tamanho do pênis. E aí eu já orientei sobre assistir o vídeo. Regiane falou: meu filho não tem amigos, o que fazer? Regiane, mesma história do que eu falei. Primeiro pensar, ele sempre foi assim ou começou assim agora, né? A Jana falou: verdade, POC. Lígia falou: eu agradeço muito por compartilhar conosco. Elisa falou: a amiga da minha filha mais velha quis parar de falar com ela, mas ela está bem tranquila com isso. Observe a sua filha, tá? De repente ela fala que sim, mas nas atitudes ela vai demonstrando que não. Então eu sugiro observar mesmo ela falando que tá bem tranquila com isso, tá? Eu vou... Deixa eu só bloquear aqui.
Maria falou, boa noite. Gostaria que você fizesse uma live com conteúdo falando de como ajudar seu filho quando ele ou ela não se aceita do jeito que... 3? Eu não entendi. Do jeito que 3. Se acha feia, chora muitas vezes. Maria, assista essa live de autoestima, tá? Precisa trabalhar a autoestima dela. Carlos falou, meu filho nem janta mais na mesa, o que devo fazer? Carlos, aplique o método POC e entenda por que isso está acontecendo. Isso com uma certa urgência, tá? Se você não sabe o que é método POC, eu tenho uma aula gratuita em que eu explico como é que funciona o método, tá? Então, entra nesse link aqui que eu falei no começo da live. Entra nesse link embaixo da foto, tem uns escritinhos, tem um link, clica nesse link, aí vai parar numa página rosinha. No primeiro link dessa página rosinha, eu te direciono para essa aula, que fica aqui, ó. Tá? Então, depois você vai parar numa página azul e aí clica aqui. Nessa aula eu te explico como é que é o método POC e já te dou também uma ferramenta gratuitamente para você aplicar hoje mesmo aí na sua casa, tá? Então, se já tá nesse ponto, eu te sugiro assistir essa aula, tá bom? A Jana falou obrigada. A Lid falou assim, qual o significado de por mesmo? Eu não entendi por. Traz pra mim, Lid. Maria falou obrigada. A Elisa falou, ela me contou como tudo aconteceu e como foi a conversa delas. Ela tem 19 anos. Tá, fica de olho. A Lídia falou, boa noite, cheguei agora, estou amando, o que significa por? O que é por? Será que é POC? Ah, eu acho que é POC. POC é o meu método. Esquece daqui de cima, vamos pensar no aqui de baixo, tá? POC é o meu método. Então, muitas mães, Lídia, me perguntam assim, Soraya, como é que eu ajo nessa situação? Que é o C. E eu falo para elas assim, se eu não souber o porquê isso está acontecendo, eu não sei como agir. Então, POC é P de por que isso está acontecendo, para depois eu pensar em o que fazer e como agir. Tá? Nessa aula que eu acabei de falar para o Carlos, Lídia, eu explico como é que funciona o método POC. Assiste. Vai te ajudar bastantão. Carlos falou, ok, obrigado. Maria falou, minha filha fez 16 anos e me ajuda. Não, me julga, desculpa, me ajuda. Mãe quadrada, porque não a deixo sair de Uber sozinha, como devo agir? Maria, eu não consigo opinar, porque eu não conheço a maturidade da sua filha, nem o local que você mora, tá? Então aí você que realmente vai ter que decidir. Observe a maturidade da sua filha para saber se dá ou não. Eu, por exemplo, não me sinto segura andando de Uber. E já tenho 48. Então, observe mais a maturidade dela, tá? A Dinha falou, poderia recapitular o que foi dito na live, por gentileza? Ai, Dinha, não consigo. Assiste depois que vai estar gravado, tá bom? Ah, a Lidy falou, vi que explicou. Carlos falou, POC, eu acho. É isso aí, Carlos. Obrigado pela ajuda. Muito obrigada, a Lidy falou. Live, maravilhosa live. Obrigada, querida. Obrigada. A Maria falou, ok, agi certo. Que bom. O Carlos falou, meu filho vive no quarto, é normal? Não. Eu tenho uma live, Carlos, que fala assim... Peraí. Deixa eu mostrar aqui para vocês entenderem onde é que eu tô olhando, para não ficar essa coisa de eu ficar falando sozinha. Então, eu tenho uma plataforma que eu ponho as lives mais interessantes, tá?
Cadê? Então, por que meu filho está se distanciando? Assiste essa. E seu filho está ficando mais no quarto? Assiste essas duas lives, Carlos. Elas vão te ajudar. Mas assiste... Então, aqui ó, seu adolescente está ficando no quarto, tá bom? Mas assiste também a...